Podemos abrir, então, para as perguntas, para o debate. Vamos começar... Opa, que bom. Começar pelo Jorge Bittar. Em algumas oportunidades, e a Saneago realmente é um diferencial aí no combate a perdas, né? Que a gente sabe que não é fácil. Mas minha pergunta é o seguinte: vocês, nessa busca aí de vazamentos, inclusive eu me recordo que numa cidade que a gente está fazendo o projeto, o HD estava mergulhado, né, num vazamento, e isso nunca era reportado para a companhia. Eu acho que esses reportes são feitos a partir do momento que vocês incentivam o leitorista com essas ações, né? Mas nessas buscas, vocês buscam fraudes também? Existe vamos dizer, uma recompensa aí para esses achados? O que acontece? Quando o pessoal vai já com arte de escuta no ramal, às vezes ele escuta o barulho, e aí quando abre, é um bypass. Então, acha muita irregularidade também. E como ele está passando e pondo mais atenção ali, então, eu costumo achar bastante irregularidade também. Humberto, e depois, na sequência, a Rita. Eu gostaria de perguntar para o engenheiro Celso. Com relação à participação de vocês nos chamados de eficiência energética da ANEEL, ou das concessionárias do Estado de São Paulo, como vocês participaram? Vocês contrataram uma ESCO ou vocês foram por conta própria? A gente fez com mão de obra própria. O nosso departamento estrutura a documentação toda e participa, né? Ok, obrigado. A Rita. Aí depois nós temos uma pergunta aqui na sequência, tá? Bom dia. Eu só queria partilhar uma boa prática que a gente até aprendeu lá na região da Agir, se não me engano, se eu estiver enganada e não for o município de Brusque, eventualmente é outro município, mas que justamente davam bónus quando identificavam uma fraude comercial. Ou, por exemplo, também existem muitas fraudes ao nível do registro, do cadastramento. Se está uma casa cadastrada como residencial, mas na verdade está lá um negócio. Então é uma fraude de perda comercial. Então esse tipo de fraudes que faz com que os leitoristas fiquem muito atentos a fraudes, porque o bónus é bastante elevado ou significativo. Então parece que é uma maneira de estabilizar e ter sempre aquela vigilância e estar sempre atento à correção de fraudes, porque a fraude, se ela não for combatida, naturalmente podemos estar com um nível de fraudes baixo, mas com um passar 2, 3, 4, 5 anos, naturalmente as fraudes sobem, tal como a degradação das infraestruturas. Portanto, é assim um processo contínuo. Esse era só um comentário sobre as perdas comerciais. E em relação à apresentação da Sabesp, também achei muito interessante que as grandes estações elevatórias estão com bons desempenhos, e aquelas onde a eficiência não é tão grande são aquelas menos significativas. No entanto, existe sempre um balanço entre confiança da informação, o valor da informação e o custo de obter essa informação. Quando as estações elevatórias são grandes, o monitoramento convém ser feito muito apertado, porque qualquer perda de eficiência significa uma grande perda financeira. Mas aquelas estações elevatórias que são pequenas, a frequência pode ser bem mais reduzida, a frequência de monitoramento. Portanto, é preciso fazer esse pesar, e isso cada prestador de serviço tem de fazer isso do seu jeito. Qual é o nível ótimo de monitoramento? Eu preciso ter medição em todo lado, eu posso ter estimativas, isso tem de ser adaptado para cada um. Mas achei muito interessante o caso de abordagem da Sabesp. Bom dia, meu nome é Roberto Aquila, da CAESB. Vou fazer duas perguntas, uma para o
engenheiro Celso, depois para o engenheiro Alexandre. Para o engenheiro Celso, na questão da análise de energia, qual é a acurácia que tinha do analisador e o medidor da distribuidora? Porque muitas vezes a gente está pegando muito projeto com isso. Os analisadores, eles ficam, muitas variáveis ali, principalmente de reatância, ficam muito devendo a questão da medição da distribuidora, né, que a gente só vai ter no final do mês. E para o engenheiro Alexandre, eu queria perguntar na questão de banco de dados da área comercial com a área ali de operacional. Como que vocês veem isso na questão, quanto que aquilo impacta nas perdas, que é a questão de cadastro técnico dos micromedidores, quanto o cadastro de rede à automação de macromedidores de reservatório, né? E o que vocês acham também do sistema que tem do Ministério das Cidades, do índice, né? Sobre a autoavaliação que o índice faz. Se deveria ter uma auditoria ou não? No caso da medição de energia elétrica, o que a gente faz é a medição com o analisador de energia, porque tem instalações que tem mais de um bombeamento. Então, o que a gente faz é a medição por bombeamento. Então, no caso de ter mais de um bombeamento, aí, a medição da distribuidora não é possível para a gente utilizar. Então, a gente utiliza esse recurso. E também porque a gente mede também para cada motor, né? Então, faz uma medição mais acurada, né? E a gente obtém mais informações quanto a isso, né? Tá. Então, essa é a diferenciação. Akira, é assim, a gente tenta simplificar o gerenciamento da seguinte forma: perda, a gente começou com um percentual, porque nossos gerentes do interior são muito simples. Então, se você chegar com 1 litro de ligação para ele, vai dar um nó na cabeça dele. Então, agora o povo já está dominando o percentual, né? Já tem uns 5 anos que a gente vem. Agora a gente está começando a introduzir o litro por ligação. Então, o que a gente faz? A gente está apostando muito na macromedição. Então, nós estamos com 97% de macromedição e aí esforçando para fazer o melhor possível. E a micromedição, que são os hidrômetros, né? Então, o que a gente faz? A gente tem um laboratório, a gente faz o teste estatístico desses hidrômetros para entender o parque. Com isso, a gente tem a gente consegue tirar a perda. Então, qualquer ação que é feita no campo, todo mês, por exemplo, você tirou 30 vazamentos, tem que reduzir perda. Se não reduziu, tem alguma coisa errada. Então, a gente evita trabalhar com muito dado para facilitar, que é aquilo que o Celso falou da energia. Se a metodologia for muito difícil, aí você vai ter que ter uma logística muito boa para poder conseguir isso. Ou então, trabalhar com o que a Rita falou, vamos trabalhar assim 1 vez por ano, fazer a medição. Ou então, você investe pesado em tecnologia para ter isso tudo integrado, né? Que a gente sabe que a confusão que é integrar os bancos de dados, tem a TI que, não, tem que ser desse jeito, e o outro, não, eu forneço assim. Mas, assim, trabalhar com um mínimo de dados que possa, com que você possa fazer o gerenciamento, né? Então, a gente chegou ao mínimo assim, a micro e a macro. Então, eu tenho que aferir os dois, eu tenho o resultado. E aí a gente trabalha as ações e vai verificando. E vai tentando trazer o mais baixo possível isso daí com as ações. Não sei se respondi a sua pergunta. A segunda, o dado do SNIS, né? O que a gente faz na Saneago? A gente está tentando dar a maior confiabilidade possível para os dados que a gente manda para o SNIS. Né? A gente está trabalhando na macromedição, para o volume produzido está certinho, a micromedição. É claro que um errinho ou outro vai passar, porque o volume de dados é muito grande. Né? Agora, eu não sei como que está isso. No caso da ESB, a maioria das companhias que está lá com a gente, o esforço de ter um volume produzido é bom. Mas seria interessante, sim, se tivesse um jeito, até a gente estava fazendo umas discussões, né, nas reuniões do PROESA, né, de auditar estatisticamente como são feitos os dados, né, até para dar uma maior credibilidade, porque os dados do INIS hoje são usados por planejamento das políticas públicas nacionais. Então, quanto mais confiáveis for, e eu acho que a estatística é uma maneira barata. Por exemplo, vamos sortear aqui aleatoriamente, aí saiu o Saneago, aí o pessoal vai lá, como é que vocês estão fazendo isso? Tal, não sei, desenvolve um procedimento e audita, né, estatisticamente. Aí sai Saneago, sai Sabesp, sai, sei lá, sai SEDAI, né? Aí
faz as auditagens, e assim vai melhorando. Aí, se encontrar uma inconsistência, ele manda um documento, sugestões, e a parte técnica normalmente corresponde e arruma. Então, acho que o que falta é isso. Agora, são dados que todo mundo está olhando, lá na Saneago fica todo mundo ansioso para saber quando é que sai o SNIS, quando é que sai e tal, como é que está a nossa posição e não sei o quê, né? Agora, com esse trem na gratificação, é uma festa, todo mundo subiu, eu não ganhei, o outro ganhou, e vamos lá, e como é que eu vou fazer? Vem cá me dar uma ajuda, e vai indo. Então, assim, aí as pessoas vão se mobilizando. Eu acho que aí a gente consegue avançar nessa credibilidade aí dos dados, né, que é muito importante, né? Porque a gente olha lá, às vezes tem uma inconsistência grande, às vezes não. Né? Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Da internet também eu acredito que não. Quem estiver acompanhando pode mandar suas perguntas por e-mail. O e-mail está na própria página, no rodapé do vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Alexandre. Naturalmente, todo o processo de incentivo, fato, é extremamente importante, é necessário, ele traz resultados. Só que tem que tomar cuidados. Eventualmente, a meta de um profissional ela pode interferir na meta de um outro profissional. Vou dar um exemplo. Eventualmente, você tem, vou falar do setor elétrico, você tem o tempo médio de atendimento, de um lado, é o tempo que você repara, atende uma reclamação, e você tem, por outro lado, o custo da frota. Os dois são remunerados por resultados. Então, eventualmente, para alcançar o resultado de custo de frota, eu não vou dar o apoio necessário para aquele que faz o atendimento. Eventualmente, aquele que vai fazer o atendimento, ele pode não tomar cuidado nenhum com o equipamento, com a frota, porque ele quer ser rápido no atendimento. Eventualmente, até irresponsável. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Sim, é interessante isso daí, porque como perda tem um peso muito grande, o cara pode querer reduzir perda demais a um alto custo. Só que, por outro lado, tem um indicador financeiro que é a DEX. Aí ele vai aumentar a despesa do distrito dele. Então, ele tem que reduzir perda, mas ele não pode aumentar a despesa. Entendeu? E ele tem que aumentar faturamento. E ele tem que reduzir energia. Então, o que acontece? Ele pode fazer os trabalhos de busca de vazamento durante o dia, sem gerar hora extra. O primeiro combate à perda é durante o dia, você não precisa fazer à noite, não, porque os vazamentos nossos são muito grandes. Aí depois, quando você está lá com abaixo de 20%, aí sim você vai ter que fazer algumas inspeções noturnas, porque os vazamentos começam a ficar muito pequenos. Mas você vai fazer uma inspeção uma vez por mês, a perda está controlada, a cidade está controlada, e sempre olhando a despesa. Então, realmente tem que ter esse cuidado. Você pode ir para o outro lado, né? Aí o cara começa também a trocar ramal assim demais, quebra demais o asfalto sem critério, mas isso vai impactar na DEX dele também. Então você tem que ter esse balanço mesmo. Obrigado. Com relação até as chamadas públicas, a própria Gisele tem lutado bastante com relação à bendita garantia, né? É só uma observação pelo fato de ter sido transferido para a Enel. Eu não sei se vocês olharam como o Grupo Enel trabalha com essa questão de garantias. Não, eu acho que a gente poderia até fazer esse exercício à tarde. Quem sabe tenha uma luz aí no túnel, né? Tem mais uma? Vamos à última pergunta, então. A questão da Enel, a gente sabe como que... Você sabe aqui. Vamos lá, quem sabe. A questão da Enel é o seguinte, eles também exigiram a carta de fiança, né? Então, mesmo sendo privado, eles exigiram. Então, isso está inviabilizando a gente, que é estatal, de acessar os recursos, né? E a gente tem muito potencial. Bom. Só o microfone, por favor, Gisele. A Poliana está trazendo. A discussão é a seguinte: a gente entende que é pertinente solicitar carta de fiança, seguro, garantia, desde que seja um privado. Você está falando de serviço público, né, com um horizonte de longo prazo, aí que a gente acha que poderia ser feita uma exceção, assim como é para o setor público. Então, se você é uma unidade consumidora do setor público, não é exigido esse tipo de garantia.
Agora, para a empresa, como é o nosso caso de economia mista, é exigido. Então, assim, a gente continua sendo maioria público, maior parte público. Então, fica meio que desbalanceado, né? E aí impede da gente avançar. Porque o Estado não pode ofertar fiança. Então, a gente colocou um seguro-garantia, só que não era AAA, porque o Brasil teve problema, né, de grau de classificação aí pelas entidades aí financeiras, e aí a EDP não foi sensível a isso. Então, as distribuidoras estão seguindo a cartilha de que é estabelecida. Então, a gente entende que pode ter um fortalecimento através do Ministério das Cidades, né, para a gente tentar mover isso aí, mudar isso aí, porque realmente os projetos são atrativos, tem viabilidade, a gente não vai deixar de ser consumidor, então não tem muito sentido se manter a garantia, a necessidade de apresentação de garantia. Só que a gente não tem como convencer. É uma luta que tem que ser constante, né? Bom, no verso da... Tem mais uma pergunta? Ah, sim, Pássaro, por favor. Sou Pássaro da GIR, de Blumenau. Só para complementar com relação aos CINIs, as informações, eu acho que é importante a gente também transmitir a informação de que, junto com o Ministério das Cidades, a ABAR, que é a Associação Brasileira das Agências de Regulação, está desenvolvendo o processo Acertar, e que já está em funcionamento. Até a final de 2019, já vai começar uma série de transferência de informações para os CINIs, para fazer uma validação dos dados informados para os CINIs. Então, seria uma espécie de certificação que o Ministério da Cidade está fazendo junto às agências de regulação para validar os dados dos CINIs. Então, todo o projeto já programado até 2020 já está pronto, e nós das agências já estamos com a obrigação de fornecer os dados até 2019. Então, acho que é um avanço que a gente está tendo. O outro avanço que a gente está tentando buscar é fazer com que essas informações cheguem mais rápidas. Hoje nós estamos trabalhando com 2 anos de defasagem, então se a gente conseguir passar superar, mas até 2020 eu acho que a gente consegue resolver alguma coisa. Só para acrescentar. Obrigado, Pássaro.